Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. A primeira leitura da missa de hoje nos fala da rainha Esther. A história de Esther é uma das mais conhecidas da Bíblia e está registrada no livro do Antigo Testamento que traz o seu nome. Esther foi uma judia exilada na Pérsia e viveu durante o período de reinado de Assuero, entre os anos 486 a 465 a.C. Esther era uma jovem órfã, filha de Abigail, e foi criada por seu primo Mardoqueu. Devido à sua beleza extraordinária, tornou-se esposa do rei Assuero. Amã, um importante príncipe do reino de Assuero, resolveu destruir todos os judeus que havia no reino por conta de que o primo de Esther, Mardoqueu, não se inclinava perante ele. Mardoqueu contou a Esther o terrível plano de genocídio que Amã iria executar e lhe pediu para interceder perante o rei. A rainha Esther não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar sua própria vida em risco. Então, Mardoqueu fez com que ela se atentasse ao fato de que Deus, providencialmente, poderia ter determinado os acontecimentos em sua vida para que ela pudesse estar exatamente em uma posição em que pudesse agir em favor dos judeus. Até aquele momento, o rei Assuero não sabia que Esther era de origem judaica. Assim, ele não sabia que havia permitido o extermínio do povo de sua rainha. Diante da situação delicada, a rainha Esther conclamou todos os judeus a jejuarem durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. Após os 3 dias, Esther se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei Assuero, assentado em seu trono, e viu Esther parada no pátio e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão em favor de Esther, permitindo que ela se aproximasse. Encantado por sua beleza, o rei perguntou o que ela queria e disse-lhe que daria a ela até mesmo metade do seu reino. Esther, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou juntamente com Amã para participar de um banquete que ela havia preparado. Na ocasião do banquete, Esther solicitou permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Esther revelou para o rei que ela era uma judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Esther também contou que Amã era quem tinha tramado toda aquela maldade. O rei ficou muito furioso e deixou o banquete indo para o jardim do palácio. Amã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele, resolveu permanecer ali para suplicar pela própria vida a Esther.
Quando o rei retornou à casa do banquete, encontrou Amã caído sobre o divã de Ester. Aquela foi uma violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha. Porventura, diz o livro de Ester, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim para Amã e cobriram o seu rosto. Amã foi então enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Ester conseguiu fazer com que o novo decreto autorizando os judeus a se defenderem fosse publicado. Assim, os judeus passaram a ter o direito à legítima defesa. Devido a este acontecimento, foi estabelecida a festa de Purim como uma celebração permanente em Israel. A história de Ester recorrendo a Deus para interceder pelo seu povo nos leva a pensar na importância da oração. E essa história se une com o Evangelho de hoje, onde Jesus nos diz umas palavras tão bonitas: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão, ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus mostra-se então como um Pai que nos ama muito. E um autor faz essa consideração: todo aquele que ama se esforça para fazer de tudo pela pessoa amada. Se nós, seres humanos, que somos tão limitados no nosso amor, fazemos de tudo pela pessoa amada, quanto mais ele, cujo amor é ilimitado. Se o ser humano que tem maldade no coração é capaz de fazer algo de bom para o seu próximo, ajudando aos outros, quanto mais Deus, com o seu amor incomensurável e a sua infinita bondade. Eu confio nestas palavras de Jesus: pedi e vos será dado, procurai e achareis. Vamos pedir a Deus que nos aumente a nossa fé e que nunca mais duvidemos do seu amor, que nunca mais duvidemos de que ouve todas as nossas orações e nos dará o que for melhor para nós. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.